Olá, está começando o Boletim de Notícias. Eu sou Marília Cheste e te faço companhia a partir de agora. O Banco Mundial reduziu drasticamente as previsões de crescimento global para este ano devido à guerra na Ucrânia e alertou ainda para os riscos de um período prolongado de baixo crescimento e alta inflação, especialmente para os países emergentes. O Banco Mundial fez um alerta. O crescimento global está desacelerando cada vez mais e essa tendência pode durar. A instituição prevê um aumento do Produto Interno Bruto Global de 2,9%. A previsão anterior era de 4,1%. Em um relatório, o banco destaca que a economia mundial deve experimentar sua maior desaceleração após uma recuperação inicial da recessão global em mais de 80 anos. O resultado é um risco crescente de estagflação, referindo-se à combinação de inflação alta e estagnação econômica. Esta desaceleração ocorre após uma recuperação sustentada em 2021, depois da profunda recessão causada pela pandemia. O risco crescente de estagflação teria consequências prejudiciais tanto para os países de baixa renda quanto para os países de renda média. Os economistas do Banco Mundial esperam que essa taxa de crescimento continue até 2023-2024, com a guerra na Ucrânia afetando severamente a atividade, o investimento e o comércio no curto prazo. Para a América Latina e o Caribe, o banco projeta um crescimento de 2,5% este ano, após uma recuperação de 6,7% em 2021. O primeiro caso de varíola dos macacos no Brasil foi confirmado na cidade de São Paulo. O paciente, um homem de 41 anos que viajou à Espanha, está em isolamento no Hospital Emílio Ribas, na zona oeste da capital. Além do caso confirmado, a Prefeitura de São Paulo também monitora o estado de saúde de uma mulher de 26 anos hospitalizada com suspeita de ter contraído a varíola dos macacos. Segundo o órgão municipal, a paciente passa bem. O Brasil ainda tem outros 6 casos suspeitos da varíola dos macacos. De acordo com o Ministério da Saúde, os estados de Santa Catarina, Ceará, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul e São Paulo têm um caso suspeito cada um, e outros 2 são monitorados em Rondônia. Segundo a pasta, os pacientes seguem isolados e em recuperação, sendo monitorados pelas equipes de vigilância em saúde. A investigação dos casos está em andamento e deve ser feita a coleta para análise laboratorial. Os sintomas iniciais da varíola dos macacos costumam ser febre, dor de cabeça, dores musculares, dor nas costas, gânglios inchados, calafrios e exaustão. A Vigilância Sanitária informa que os cuidados para se prevenir da doença são os mesmos para se proteger contra a Covid-19: o uso de máscaras, o distanciamento e a higienização das mãos. Falando ainda de saúde e evidenciando a importância de tomarmos as precauções orientadas pelos órgãos de vigilância sanitária, de acordo com o Ministério da Saúde, de janeiro a maio deste ano foram confirmadas 438 mortes por dengue no Brasil e pelo menos uma em cada 3 no estado de São Paulo. No mesmo período, o número de casos da doença cresceu 191% na comparação com o ano passado. Os agentes de saúde da capital paulista visitam os endereços de quem procura atendimento com suspeita de dengue. Eles estão avaliando as regiões das possíveis infecções. A casa de Lucas é vizinha a um desses endereços, na zona oeste de São Paulo. A gente, desde o começo, sempre cuidou bem, colocando areia, sempre tomando cuidado com a água, mas acabou dando uma descuidada e a gente nem sabia desse negócio da areia vencer. A gente pensava que era só colocar e deixar. Depois de um tempo, ela começa a ficar meio verde, com musgo, e acaba não tendo mais a mesma função de reter a água e não deixar o mosquito colocar os ovos lá. Nos primeiros 5 meses deste ano, o número de casos de dengue no Brasil cresceu 191% em relação a 2021. Neste período, 438 pessoas morreram por causa da doença. Os estados com o maior número de óbitos foram São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Goiás e Paraná. Na capital paulista já foram registrados mais de 8.000 casos de dengue só neste ano. O número é maior do que o registrado ao longo de todo o ano passado, quando houve 7.400 casos. Como a população ela não fica tão alerta, em relação ao problema da doença, eles acabam esquecendo um pouco de observar o fundo de quintal, onde tem criador, onde tem tampinha de garrafa, pneu velho acumulando água, esse tipo de coisa. E o vírus estando presente, ele vai circular por essa população de mosquito e as pessoas vão se infectar. As amigas Dalva e Heloísa trocam dicas sobre
cuidados contra a dengue. Ela deixava um pouquinho de água na orquídea e eu falei para ela não deixar. Agora ela me obedeceu, ela não está deixando mais. Os canais do Serviço de Atendimento ao Consumidor, o SAC, foram ampliados. Agora, as queixas podem ser registradas via aplicativos, telefone fixo, site, celular e outras ferramentas digitais. Para acessar um dos canais de reclamação, basta digitar o endereço consumidor.gov.br. Mariana conta que teve problemas com uma empresa de viagens que ofereceu um pacote promocional para a Disney nos Estados Unidos. Nas entrelinhas do contrato, havia um prazo para usar a promoção. Ela diz que não foi comunicada e perdeu tudo, a viagem e o dinheiro. Procurou os canais de serviço de atendimento ao consumidor, mas sem sucesso, teve que entrar na justiça para recuperar o prejuízo. Ganhei, só que numa conciliação, só que houve desgaste, tive que pagar advogado. Mas não é só a Mariana que teve problemas com o serviço de atendimento ao cliente SAC. Dados da plataforma consumidor.gov.br mostram que entre 2020 e 2021 houve um aumento de quase 30% no número de reclamações. Para atender com maior rapidez a demanda do consumidor, o governo federal, por meio de decreto, ampliou os canais de contato. Agora, as queixas podem ser registradas via aplicativos, telefone fixo, site, celular e outras ferramentas digitais. Consumidores de idade mais avançada costumam preferir o atendimento telefônico, ao passo que consumidores mais jovens costumam preferir o atendimento pela internet. Outro motivo foi a baixa efetividade do SAC até o momento, né? Ou seja, muitas reclamações dos consumidores sobre a resolutividade das demandas. O decreto determina ainda que as empresas devem disponibilizar o serviço por 24 horas em pelo menos um canal e que o atendimento feito por atendentes sem o uso de robôs deve ser disponibilizado por, no mínimo, 8 horas por dia. O serviço de atendimento ao consumidor continua de graça e as reclamações devem ser respondidas em até 7 dias corridos. As empresas de todo o país terão até 180 dias para se adequarem às novas regras. O descumprimento desse prazo pode implicar em sanções e multas que podem chegar a 10 milhões de reais. E a Defesa Civil e o Google Maps lançaram uma nova ferramenta de emissão de alertas no Brasil. A iniciativa vai permitir que internautas recebam avisos de desastres naturais enquanto navegam na busca do Google ou então no Google Maps. A população tem mais uma ferramenta para ficar em alerta e se proteger em caso de desastres naturais, como os que atingem o estado de Pernambuco e outros municípios da região Nordeste. A Defesa Civil Nacional, em parceria com o Google, lançou nesta terça-feira um canal de emissão de alertas no Brasil a partir da navegação dos internautas. Por meio dele, será possível receber 7 possibilidades de alertas: chuva intensa, enxurrada, vendaval, granizo, deslizamento de solo, rompimento de barragem e até incêndio florestal. A nova ferramenta vai funcionar assim: as defesas civis estaduais e municipais poderão fazer um cadastro na interface de divulgação de alertas públicos e enviar alertas pelo Google. Esse esquema já funciona atualmente por meio de SMS e TV por assinatura. Aí, o internauta que fizer qualquer busca no Google relacionada a desastres naturais receberá o alerta pelo site e as orientações e dicas de segurança necessárias. O mesmo ocorrerá quando o usuário utilizar o Google Maps em uma área de risco. Antes que o desastre aconteça, você recebe a informação de que ele pode acontecer, mais tempo há para que a população e as autoridades possam tomar decisões. E decisões que são com o cunho principal de salvar e proteger vidas. A Colômbia descobriu tesouros no fundo do mar. Imagens inéditas revelaram a riqueza de um navio. Também foram encontrados destroços de embarcações que naufragaram há centenas de anos. Lingotes de ouro, vasilhas floridas, espadas, canhões.
A Colômbia revelou imagens inéditas do galeão San José, que naufragou há 3 séculos no Caribe, carregando um grande tesouro. Um veículo teleguiado e equipamentos de gravação de alta tecnologia permitiram chegar a quase 1.000 metros de profundidade. O aparelho se aproximou com precisão dos recantos do navio e gravou imagens de alta definição para comprovar o estado dos destroços. O governo colombiano divulgou esta semana vídeos e fotos de canhões de ferro, vasilhas de cerâmica e porcelana, potes e peças em ouro. No leito marinho também pode-se distinguir parte da proa do navio, envolta em algas e conchas. Os especialistas também identificaram vários canhões, alguns produzidos em Sevilha e outros em Cádiz, em 1655. O almirante Gabriel Pérez, comandante da Marinha, assegurou que o tesouro não foi saqueado nem sofreu alterações desde que foi descoberto em 2015. A nau Capitânia Galeão San José foi afundada por um tiro de canhão inglês durante a Batalha de Baru em 1708, segundo crônicas da época, que davam conta de sua valiosa carga. Está terminando o Boletim de Notícias. Obrigada pela sua companhia e até a próxima!